Bom, boa noite aí, Everton. Vamos deixar essa aula gravada aí, né? Me ouvindo aí? Boa noite. Bom, então, Ouvindo? vamos iniciar aí mais uma aula, né? De instalação, operação, instalação, operação e manutenção de sistemas de climatização, né? Voltada aí para a área mais residencial, né? Bom, hoje então, né? Como eu falei, vou explorar mais alguns conceitos aí, né? Então, eu vou falar aí sobre a parte do conforto térmico, né? Que vem a ser esse conforto térmico, sobre os sistemas de climatização, os equipamentos, né? Falar um pouquinho de cada um deles, né? E sobre os sistemas centrais, né? De água gelada, né? Que aí vai para uns sistemas que são um pouco maiores, né? Então, para pequenas, para residências que têm um porte maior, né? Ou pequeno comércio que tem também um certo nível aí de tamanho, né? Você vai utilizar, né? Você vai sair daquele compressão a vapor simples, sistemas centrais utilizando a água gelada, né? Como um meio aí de refrigeração, né? Então vamos lá, compartilhar a tela aqui. Então vamos iniciar aí, né, falando sobre o conforto térmico e os sistemas de climatização, né? Bom, uma coisa que a gente ouve falar muito aí nessa questão aí do conforto térmico, né? O que é esse conforto térmico, pessoal, né? É aquele que você, como diz, não vai ficar quente, com aquela sensação de estar suado e nem também com frio, né? Vamos dizer, quebrando o queixo, né? É aquele que você não vai, você não tem a necessidade de suar e nem de ficar muito frio. Eles falam que, em termos de temperatura, é algo que vai variar ali entre os 23, e os 26 graus Celsius e uma umidade relativa do ar também um pouco abaixo, que é aquela que não é considerada ali boa para saúde, porém acima dela você começa a ter um nível ali de saturação, principalmente de umidade muito alta. Também isso não, né, não é bom para o conforto térmico. Então, mesmo lugares quentes, né, lugares ali que chovem, mas mesmo assim a sensação é muito ruim, né? Você não tem aquela sensação boa, você está numa espécie de panela de pressão. Então, geralmente aquele calor mais seco, aquele calor seco, ele ainda é menos, não é prejudicial, mas se sente menos do que aquele calor úmido, né? Então, essa é a parte do conforto térmico, que vai falar de umidade e temperatura para o nível humano, né? O conforto humano. Bom, então, falando um pouco aí do aparelho de ar-condicionado, né, pessoal? Foi inventado pelo engenheiro mecânico, o americano Willis Carrier, né, em 1902. Ele foi formado em 1902, ele inventou então esse processo para condicionar o ar, que é esse que a gente tem, né, que retira calor ali do ambiente e o climatiza, né, somente em ambiente fechado, né. Até hoje ainda ainda tem ainda a tentativa, mas ele é a mais utilizada até hoje, né, que é esse por compressão aí a vapor, né. Tem esse site aí, né, caso queiram abordar mais aí sobre a história do ar condicionado. E o ar-condicionado, ele começou a popularizar, então, na década de 20, né, lá nos Estados Unidos, né? Aí esses equipamentos naquela época foram colocados em diversos prédios públicos, como câmaras de deputados, senados, escritórios da Casa Branca, né? E também foi importante para a indústria cinematográfica, né? Ainda mais que o Hollywood, né, ali na Califórnia, na época de uma área desértica, né? Então o calor ali é muito forte, né? Ajudou demais, né? Principalmente nas salas, os estúdios fechados, né? E somente após o falecimento do Willis Carrier, né, por volta de 1950, que os modelos, né, o ar-condicionado começou a ser produzido em série, né? Foi expandido não só para os Estados Unidos, mas mundialmente e popularizado, né, para o pessoal mesmo, né, para os cidadãos comuns, né? E no Brasil, pessoal, a primeira instalação de refrigeração que tem notícia foi no frigorífico Renner, fundado lá no município gaúcho de Montenegro por Jacob Renner, né, em 1912. Bom, então, né, o ar-condicionado, pessoal, que é o seu intuito principal, né? É obter o conforto térmico, né? Então,
é tirar calor de um ambiente, principalmente umidade, né, que a gente sabe que é aquele retirar o calor com desumidificação, né, que é o calor, principalmente a umidade, que dá a sensação térmica de mais calor ainda, né, para deixar o ambiente mais confortável, né, que é aquela satisfação do ambiente, né. E essa preocupação com conforto térmico, pessoal, no Brasil, ela é bem recente. Começou então a partir de 2005, quando teve, então, entrou em vigor a norma NBR 15220, que fala do desempenho térmico de edificações, né, da ABNT. Então, essa norma, né, a partir dessa norma, ela influenciou o desenvolvimento de pesquisas, né, para cada tipo de clima, para adaptação, né, que a gente sabe que o Brasil tem, como diz, vários países em um só, né, a gente fala, é um país continental, né. Então a gente tem lugares com calor, umidade extremamente alta, muito calor, né? Lugares que o calor é seco, né? Com baixa umidade, assim como tem lugares frios, como o sul do Brasil, né? Bom, então, pessoal, como eu falei, né, para garantir esse conforto térmico, eu preciso combinar os fatores, que é a temperatura do ar, né, umidade, perdão, pessoal, o olho tá. Então, é temperatura, umidade relativa, né, movimento do ar, né, e esses fatores, né, tá associado, óbvio, com a vestimenta, né, nosso tipo de roupa, né? E o nível, né, de atividade, né? Então, se a gente está em uma atividade mais parada, como está sentado aqui em frente ao computador, né? Ou se é em uma academia, né, que está fazendo então uma atividade mais intensa, onde você então, vamos dizer assim, irradia mais calor, né? Você dá mais calor para fora, né? Então, depende do seu nível de atividade, né? Bom, então, pessoal, a norma, né, a 16401 determina então que a sensação térmica, né, sejam avaliadas numericamente pela norma, pela escala ASHRAE, né, que é da Sociedade Americana lá de Ar-Condicionado e Ventilação, né, indica uma sensação neutra, né, que é zero, a de levemente quente a muito quente, que vai de escala de -1, -2 e +3, de levemente frio a muito frio, que vai de -1, -2 a -3, né? Então, o meu conforto térmico dentro dessa escala, ela vai orbitar entre zero ou mais ou menos meio, né? Ou menos meio ou mais meio, ou seja, bem no centro mesmo aí dessa escala, né? Bom, só. Então, pessoal, tem parâmetros ambientais que são suscetíveis de produzir conforto térmico em 80% ou mais das pessoas, né? Então, isso vale para grupos homogêneos, né? Que usando roupas típicas da estação, né? Nosso caso aqui, né, pessoal, praticamente o ano todo vai ser uma vestimenta muito parecida, né? Que sempre predomina um calor quente, um calor úmido, né? De 6 em 6 meses, para a nossa região centro-oeste, né? Nos países que tem estações bem definidas, ou até vai ter um sistema ou para climatizar ou para aquecimento, né? Então, a gente vai ter momento de verão, que vai ter, ó, vai vestir pouca roupa, né? E de inverno a gente vai colocar muita roupa, né? Ou seja, vai ter muitos extremos, né? E também nas condições, né? Tanto de sedentarismo, né? Ou de atividade física. E também a faixa de temperaturas e umidades que vão delimitar a região de conforto proposta pela ASHRAE na carta psicrométrica, né? Então, por exemplo, a gente tem verão, né? Vai variar de 22,5 a 25 graus e meio, com umidade de 65%, ou de 23 a 26, umidade 35%. Vamos falando, depende muito da região, né? Bom, então aí, pessoal, tem algumas considerações a gente se leva aí para esses parâmetros. Então, por exemplo, no verão, né, como eu falei, a gente usa roupas mais leves, né? A gente está mais exposto ao ar do ambiente que no inverno, né? No inverno, então, a gente está com roupa mais pesada, né? Ou seja, são roupas que nos isolam termicamente, para a gente não perder calor para o meio, né? Então,
E óbvio, a gente fica mais dentro de casa, né? A gente fica menos, a gente sai menos, né? Enquanto no verão a gente fica mais exposto, mais fora de casa, né? Então a gente sente muito calor, né? Por exemplo, se utilizar a vestimenta para o inverno em um ambiente climatizado e ajustado para a condição do verão, né? Ou seja, então, por exemplo, você utiliza um vestimenta para o inverno no calor, você vai estar, você está assando, você praticamente está desidratando, né? O inverso também vale, né? Então a gente vai sentir frio se a gente estiver usando roupa de verão, né, durante o inverno, né? Tá nevando, a gente, né, usando bermudão e chinelo. A gente vai sentir muito frio, né? Então, por isso, né, pessoal, as equipes de climatização, né, os equipamentos, né, eles são projetados para atender as necessidades de conforto térmico, né, principalmente dentro das estações, né? Então, também, né, a gente vê esse avanço tecnológico. Então, hoje a gente vê aí os equipamentos que funcionam plenamente chama de, no ciclo duplo, né, ora como climatizador, ora como aquecedor, né, a gente chama de bomba de calor, né, então seja para função de aquecimento ou de refrigeração, né. Tem os VRFs também, né, que também muito eficiente, né. Bom, então, pessoal, falando um pouquinho aí dos equipamentos, né, do sistema de climatização, né, a gente tem, então, os sistemas como de expansão direta, né, então é aquele que o fluido refrigerante que circula no ciclo de refrigeração, ele recebe calor do ambiente por meio do evaporador, né, instalado no ambiente ou por meio de dutos, e o de expansão indireta, utiliza um fluido secundário, que geralmente é a água, que retira o calor do meio que vai resfriar, né, de forma indireta. Então não é a água que vai refrigerar ali, a água vai passar o calor para o ar e vai refrigerar o ar, né? O que que a água vai fazer? Ela vai só pegar esse calor e fazer uma troca, por exemplo, por exemplo, numa torre de resfriamento ou um trocador de calor, né? Bom, então nos grupos de sistema de calor e de expansão direta, a gente tem então os condicionadores de ar de janela, aqueles antigos, né? Os splits, né? Que a gente tem aí hoje em grande abundância, principalmente no residencial. Os mini splits, né? Os multi-splits VRF, o VRV ou VRF, né? Que a gente vê nas grandes corporações, né? Aqui mesmo onde a gente está aqui, ó, não é AD, é o prédio nosso aqui utiliza um VRF, extremamente econômico e eficiente, né? Já as unidades compactas de self-contained rooftop e chiller são classificados como sistema de expansão indireta, porque ele utiliza um sistema com água, né? Então, utiliza um sistema de bombeamento de água para poder fazer, então, a troca de calor, né? Então, utiliza a água como meio para pegar, resfriar o meio. Então, a água pega o calor do meio interno e joga no meio externo, né? Para jogar no ar lá fora. E ela vai circulando para poder fazer essa troca de calor, né? Bom, a condensação, pessoal, a gente também pode ter a condensação a ar e a condensação a água, né? Então, na condensação a ar, né, ela é realizada para o ar ambiente. É o nosso condensador que a gente tem convencional aí, né? Ela pode ser feita de maneira natural. Então, esse de convecção natural a gente vê muito na geladeira, né? Ela não tem ela Então, é de forma natural. Então, pela própria movimentação natural ali, devido à diferença de temperatura, né, que chama de convecção natural. Só que para ocorrer essa convecção natural de forma eficiente, eu vou precisar de uma área de contato maior. Então, geralmente, essas condensadoras são bem grandes, são bem espaçosas, porque exige para ela ter uma melhor eficiência. Já o forçado, eu vou utilizar ventilador. Só que a vantagem agora, se eu utilizar ventilador para forçar ali uma movimentação de ar, uma massa de ar em uma determinada velocidade, eu vou exigir menos espaço. Então, eu vou exigir um espaço menor, reduzido. Então, eu posso fazer condensadores menores utilizando essa ventilação forçada, né?
Bom, na condensação a água, pessoal, a dissipação de calor vai ser então por uma espécie de trocador de calor, uma espécie do tipo casco e tubo, né? Como se fosse ali um radiador, né? Então tem o trocador de calor, o casco e tubo, o duplo tubo e o de placas, né? Como a gente vai ver aqui nas figuras, né? Então a água nesse processo, ela tem que ser resfriada, né? Então ela vai passar por uma torre de resfriamento, né? Na torre de resfriamento, a água que está quente, né, que pegou o calor ali do ar, ela vai ser borrifada sobre um fluxo de ar ascendente. Então a água sobe e o ar vai subir. Perdão, a água desce e o ar sobe. Então, nesse contrafluxo, a água que está quente, ela vai perder calor para o ar. O ar, por sua vez, vai aquecer e vai para fora no ambiente, né? Então, ele vai retirar o calor, onde ele vai ganhar temperatura e umidade. E a água, então, vai ser resfriada. Então, nesse tipo de equipamento, né, vai fazer necessária a reposição da água evaporada, né? Então, eu preciso fazer uma alimentação contínua dessa água para fazer essa troca de calor, senão, uma hora não vai ter água para alimentar, né? Então, aqui eu tenho um exemplo, ó, do condensador com ventilação forçada, né? Esse aqui com um trocador de calor, tá vendo? Ó, com duplo tubo aqui, né? Tá vendo? Com ventilação forçada. Esse aqui eu acho que é natural, pessoal. Acho que não tem um ventiladorzinho, não. Tanto que a área é bem maior, né? Bom, e no último processo de condensação, chamado de condensação evaporativa, né? Vai utilizar equipamentos que a gente chama de condensadores evaporativos, né? Então vai combinar uma serpentina de resfriamento a uma torre de resfriamento com ar forçado, né? Como a gente está vendo aí abaixo. Então, o que que acontece? O ar é aspirado, né? O ar vai ser aspirado por meio das entradas de ar posicionadas nas laterais do equipamento. Então, ele vai escoar no sentido ascendente, né? Então, ele vai de baixo para cima, né? Através de um feixe tubular. Então, ele vai circular de forma ascendente. Esse feixe tubular vai ter um fluido refrigerante a condensar. Então, ele vai trocar esse calor, né? Então, sobe e troca o calor. E a superfície externa do feixe tubular vai ter constantemente molhada por aspersão de água, por uma bomba e distribuidores posicionados acima do feixe de tubo. Né? Isso, então, para melhorar a troca térmica, né? Então, esse escoamento do ar em contracorrente com a água, né? Da mesma forma da torre de esfriamento, né? Então, vai causar parte da evaporação dessa água, onde aumenta o conteúdo de umidade que circula dentro do equipamento. Então, esse aumento de umidade, eu vou melhorar o coeficiente chamo de coeficiente global de transferência de calor, comparando, por exemplo, ao tubo seco. Então, no momento que eu molho esse tubo, né, eu aumento essa transferência de calor. Então, como ocorre? A transferência de calor, ela vai ter primeiro entre o fluido refrigerante no interior, né? Então, primeiro, o fluido que está lá dentro, ele vai trocar calor com o filme de água que está ali no exterior. Então, primeiro ele troca calor com o filme de água. O calor, então, que é absorvido pela água, ele vai passar, então, para a corrente de ar. Então, ele vai ter duas passagens de troca de calor entre o fluido e o filme de água e o filme de água e o ar. Então, e vai passar, então, na forma sensível, né, que é sem a troca sem a mudança de fase, então é por calor sensível, e por forma latente, né, que é aí então onde ocorre a evaporação da água. Então vai ser de uma forma sensível e depois, quando a parte dessa água vai evaporar. Óbvio, nem toda essa água ela evapora. Então a gente vai ter dois parcelas de soma aí. E o mecanismo de transferência de calor em massa no condensador, né, ele é semelhante ao ocorrido com as torres de resfriamento, ou seja, seu desempenho, então, ele é substancialmente influenciado pela temperatura de bulbo úmido do ar ambiente. Nesse tipo, então, de sistema de condensação, a gente consegue obter, né, a exemplo dos sistemas aí de condensação a água, temperaturas de pressão de condensação inferior na de condensação a ar, né? E isso é limitado, em última instância, pela temperatura de bulbo úmido, né? Então, isso, pessoal, é uma forma, então, de melhorar, né, a eficiência, né, de troca de calor e também para melhorar o COP, né,
ah, né, utilizando esse artifício aí de aspergir a água, né? Para ter então a melhor troca de calor, que é simplesmente o halo do fluido diretamente com o ar, né? Bom, então aqui, pessoal, exercícios, né? Bom, pessoal, então a norma ABNT 16401, né, ela vai classificar os equipamentos de climatização em duas grandes categorias, né? Então a gente tem os condicionadores autônomos, que vão ser os compactos, né, o self-contained, a splitão, o rooftop, o mini split, os multi-splits e o de janela, né? Esse aí é os autônomos, né, aquele que você coloca de forma individual. E o de ar condicionado central, né, ele vai ser centralizado, então ele vai ser mais robusto, mais complexo. Então eu tenho o sistema central de água gelada, que é os chillers, e o central multisplit VRV, ou VRF, né, que é vazão de refrigerante variável. Os compactos, né, os tipos self-contained, são definidos aí como unidades com capacidade geralmente superior a 17 quilowatts, montadas de fábrica e comportando uma unidade de tratamento de ar composto por serpentinas de resfriamento e unidades condensadoras incorporadas ao gabinete da unidade, que é esse caso aqui, né? Bom, é, os self-contained também, né, pessoal, eles são projetados também para insuflamento de ar através de dutos, né? Então ele pode ser também utilizado uma rede de dutos. E, eventualmente, né, o meu condensador pode ser desmembrado do restante da instalação, né? Até para efeito dele ficar melhor posicionado, você pode desmembrar, né? Porque aqui ele está condicionado em um lugar só, né? Então você pode separar ele. Então, uma variação desses compactos, né, do tipo self-contained, são os rooftops, né, que vão apresentar as mesmas capacidades operacionais e concepção de projeto. E, no entanto, sua configuração foi alterada, né, visando a instalação em telhados e coberturas, então com a saída da unidade de tratamento de ar na parte inferior. Da mesma forma que os containers, né, então ela é realizada por meio de dutos. E para a correta instalação dos equipamentos, né, pessoal, a gente tem que seguir os procedimentos descritos no manual de instalação e operação, né? Então, assim como qualquer outro aparelho, né, seguir os procedimentos no manual de instalação e operação, né? Bom, o outro aí, pessoal, é o mini split, né? Que é os que a gente mais vê em comum aí nas residências, pequenos comércios, né? Em algumas indústrias também, né? Que não utilizam o sistema central, né? Então, ele é uma unidade de tratamento de ar por expansão direta, né? Então, que é o fluido está envolvido diretamente na expansão, né? De pequena capacidade, então é menos que 10 quilowatts, instalada no interior do ambiente, que é a unidade interna, o evaporador, onde ele vai insuflar o ar por meio de um difusor, né? Então ele pega o ar por cima e joga por baixo. Sem dutos de ventilação, porque o meu própria unidade já faz isso. Então não tem unidades que vão distribuir esse ar, né? Então a própria unidade vai fazer essa distribuição, por assim dizer, né? Então ela é restrita aí a pequenos ambientes mesmo, de fato. E o suprimento de refrigerante é realizado por unidade condensadora, que é na condensadora onde se encontra o meu compressor, né? Que é instalado externamente, né? Para poder fazer a troca de calor, né? Tirar o calor que está no ambiente interno e jogar para o ambiente externo. Bom, também, né, pessoal, a gente também tem as unidades internas, a gente chama de high wall, né? Então ela tem dimensões compactas e ela é adequada para instalar em paredes, né? Então, nos aspectos aí em que a parte estética ela é importante, né? Então, é, elas passam a ser uma boa opção com relação aos mini splits, por exemplo, né? Então, um exemplo que a gente tem aí, né, é o tipo cassete, né? O cassete quatro vias. Aqui a gente utiliza um exemplo aí, é o cassete quatro vias, né? Então, o cassete por via vai ter justamente quatro vias, né? Então, ele é bom para ambientes maiores, né? Então, ele vai distribuir melhor, né? Porque, por exemplo, os mini splits, né? Os mini splits, dependendo onde você coloca, vai ser mais na parede onde você instalou. Então, ele é unidirecional,
não tem uma boa forma de espalhar o ar, né? O ar condicionado, né? Então a gente vai mostrar aqui depois, né? Outra opção é o piso-teto, né? Piso-teto, ele tem uma maior capacidade do que os mini splits e ele pode ser instalado tanto em cima, no teto, né? Quanto no piso, né? E a forma de captação de ar, então, não precisa, não vai por cima e por baixo. Ele capta por baixo e também por baixo ele faz a distribuição de ar, né? Bom, então, pessoal, a relação desses modelos com relação, por exemplo, aos mini splits, eles têm maior capacidade, né, de vazão de ar, né? Ou seja, eles refrigeram, né, climatizam um maior volume de ar aí por tempo, né, por unidade de tempo. E ela tem maior carga térmica, né? Então, por exemplo, os mini splits aí chega a 9, 12 mil. Aí aqui por exemplo, os piso teto, cassete, até 36, 48 mil BTUs, né? Então, eles têm uma capacidade maior, né? Bom, os mini split, pessoal, tem uns que têm a possibilidade por meio de dutos, né? Para o teto embutido, né? Mas porque eles são mais caros, né? No ambiente aí particular, né? Então a gente tem aí o raio wall, o cassete aqui 4 vias, né? Como eu falei, ele tem 4 vias aqui, né? E por dutagem, então precisa de um duto interno para ele fazer a distribuição, né? Aqui a gente tem um piso teto, pode ser instalado tanto no teto quanto no piso, então ele pode ir por baixo, ele também pode fazer a distribuição. Esse aqui, então, esse aqui é o mini split que tem distribuição por meio de dutos, né? Bom, essas unidades evaporadoras, pessoal, elas mais modernas, né? Então, ela vai permitir aquela recirculação do ar, né? Então, resfriamento de uma parcela aí de ar de renovação que é necessário para manutenção. Então, por exemplo, a recirculação, ela é boa porque ela evita que o meu ar-condicionado fique trabalhando para poder refrigerar muito ar, né? Então, já que conseguiu climatizar uma boa quantidade de ar, ele pode ser reaproveitado e só ajustar a temperatura que é programado, né? Caso não fizesse isso, ele estaria sempre pegando mais ar quente e tendo que ficar climatizando. Só que, né, por questão de saúde, né, pessoal, a gente tem que ter uma quantidade de renovação de ar, né? Até por questão de saturação de CO2. Um exemplo típico aí é o automóvel, né? Então você liga ali o ar-condicionado do seu automóvel, fecha todos os vidros, tem aquela parte de recirculação. Durante o dia a gente não sente tanto, mas, por exemplo, numa viagem à noite, é, durante um certo período aí de viagem, a gente tem que desligar essa parte de recirculação e captar o ar externo. Para que isso? Para diminuir a saturação de CO2, porque a gente vai respirando tanto CO2 e o CO2, né, em alta concentração no nosso corpo, ele vai induzindo sono, que, né, vai diminuindo ali o oxigênio, então a gente tende a, vamos dizer, dar aquela cochilada mais rápido. Então, é até uma dica de segurança que é passada aí pelos especialistas, né? Então, sempre ali de tempo em tempo, né, fazer a renovação de ar. Óbvio, o ideal já não é viajar cansado, mas à noite sempre fazer essa alternância entre a recirculação de ar e a captação de ar externo, para você sempre estar fazendo um ar renovado ali, para melhorar a questão de oxigênio. O mesmo vale para o ambiente, pessoal. Então, por exemplo, a gente deixa a nossa casa aí ad eterno fechada, vai ter um momento ali que vai estar extremamente saturado de CO2. Então, o nosso nível de oxigênio ele vai cair. Isso é prejudicial para a nossa saúde, né? Então, né, tem que ter essa renovação de ar. E isso é indicado por norma, né? Então, tem que ter essa captação e o próprio ar também, ele, né, tem que ser misturado ali, né? Bom, os catálogos falam isso também, né? Os catálogos e as normas, né? Então, algumas recomendações práticas, então, pessoal, sugerem que essa vazão de ar de renovação máxima, sem afetar, né,
a capacidade de refrigeração do projeto tem que ser então de 10% da vazão da unidade evaporadora, né? Então, 90% pode ser reaproveitado e 10% então dessa vazão tem que ser renovada, né? E alguns detalhes têm que ser considerados na instalação e na colocação, né, de operação dos mini multisplits, né? Então, primeiro é fixação das unidades interna e externa, comprimento de tubulação de fluido refrigerante, né? A distância mínima da unidade condensadora de anteparos e de outras unidades condensadoras, a distância mínima da unidade evaporadora de anteparos e de outras unidades evaporadoras. Um adendo aqui, né, pessoal? A distância mínima da condensadora é justamente para poder não ter nada que obstáculo e nada que impeça essa troca de calor, né? Então tem um ventilador ali para evitar, né, para melhorar a eficiência do meu condensador. O mesmo vale para a evaporadora, né? Então, se eu tenho duas evaporadoras juntas ali, vamos dizer, um rouba o ar de insuflado do outro, porque os dois geram vácuo. Então, se ficar mal posicionado, um pega o ar do outro e acaba que um não trabalha bem e os dois não conseguem a sua melhor eficiência. Então, tudo isso, pessoal, é em nome da eficiência. O comprimento de tubulação, o que que é isso? A gente sabe que o comprimento implica em perda de carga, né? A gente viu isso lá na termodinâmica, né? Lá na mecânica dos fluidos. Então, se eu aumentar a tubulação, eu vou aumentar então o atrito e perda de carga. E também eu vou precisar aumentar a carga de refrigerante. E não necessariamente aumentar a carga de refrigerante também implica em aumento de eficiência. Pelo contrário. Então, se eu aumentar demasiadamente o comprimento da minha tubulação, eu vou estar forçando o meu compressor. Então, eu vou forçar o meu compressor além da sua capacidade, posso estar comprometendo sua vida útil e o meu sistema não climatiza da forma correta, não fora da performance que ele foi projetado, né? Outra coisa que os fabricantes também determinam, né? Instalação de sifão, né? Na linha de sucção do fluido refrigerante, né? Caso a minha condensadora, né? Então, por exemplo, se eu instalar a minha condensadora, ela fica em um nível de altura maior do que a minha evaporadora, então eu tenho que levar isso em consideração. Então, para não ter aquela queda direta do fluido refrigerante, né? Para não ter o chamado golpe de líquido, né? Que a gente sabe que o condensador vai jogar líquido ali, né? Então, tem que ter o sifão para justamente aliviar a pressão, para não ir de uma vez. Então, o sifão é a curvinha, né? Então, tem que fazer a curva para diminuir essa energia, né? Detalhes de instalação de sistema de drenagem da condensação da umidade do ar ambiente. Detalhes de instalação elétrica, então seguir a instalação elétrica correta, instalar um disjuntor, instalar um interruptor corretamente, instalação do kit de renovação de ar quando necessário, com relação ao flangeamento e conexões, né? Então, seguir a recomendação, por exemplo, de curva, né? Fazer a curva na angulação correta, não fazer curvas fechadas, sempre o mais suavizada possível. Com relação à fixação das tubulações de interligação e alimentação elétrica, né? Então, fazer a conexão correta. Caso for fazer, então, um aumento ou diminuição ali do tubo, fazer a solda correta, utilizar a expansão ou a contração correta também, tudo conforme o fabricante, pessoal. Nunca fazer nada que desvie. Se você desviar, vai dar um problema? Bom, pode ser que num primeiro momento não, mas aí você pode estar sujeito à perda de garantia, perda de eficiência e o aparelho não funcionar corretamente. Fazer os procedimentos de vácuo e carga de refrigerante, né? Então a gente sabe que inicialmente, por exemplo, o mini split, a evaporadora ela está carregada com nitrogênio, e a carga de refrigerante está lá na unidade condensadora, né? Então, por exemplo, na parte onde tem a evaporadora, fazer a limpeza ali, principalmente fazer aquela evacuação com nitrogênio, né? Ela já está com nitrogênio, mas fazer a dessecação, tirar qualquer nível de umidade, sujeira, com outro fluido refrigerante, depois fazer a conexão e a carga correta, né?
e fazer os testes de superaquecimento para verificação da carga de refrigerante, né? Que tem aquele teste de superaquecimento ali, né, da saída do compressor, para verificar se está com a carga correta, né? Onde você vê ali, estipula a vazão em massa se ela está correta, né? Bom, pessoal, os condicionador de ar de janela, né? Aquele antigo, né? Então, muito, se vê muito nas casas mais antigas, nas construções mais antigas. É um aparelho que já não. Ele ainda tem, mas acho que ainda muito pouco para venda, né? O preço dos splits já estão bem mais acessíveis, né? Frente aos de janela. Esse sistema aí, pessoal, ele é de pequena capacidade, né? Então, ele tem uma unidade de tratamento de ar com serpentina de expansão direta, conjugada com unidade condensadora, ou seja, evaporador e condensador estão em um equipamento só, né? Então, ele tem a desvantagem, né? Ele vibra demais, né? É muito barulho, ruidoso, então já que ele trata direto na parede ali, ele já transmite a vibração, então extremamente ruidoso, ruim, né? Principalmente em lugar onde eu preciso silêncio, né? Como, por exemplo, dormitório, biblioteca, um quarto, né? E além disso, você tem que fazer a adaptação na parede. Então, você tem que quebrar, tem que fazer aquela suporte certinho ali do lado de fora. Enfim, não é, como diz, dos mais práticos, né? Bom, aí, pessoal, tem o funcionamento, como já. Então, aqui a gente tem o equipamento funcionando nos dois ciclos, né? No ciclo de refrigeração e no ciclo de aquecimento, né? A diferença vai ser nessa válvula aqui, né? Então, por exemplo, tudo inicia aqui, né? Sai do compressor, né? Então, quando o equipamento ele vai se operar no ciclo frio, né? Ele vai entrar, não vai sair do compressor, ele vai passar pela válvula reversora. Então, a diferença aí do que tem só o ciclo frio, que ele não tem essa válvula reversora, onde vai fazer a inversão do circuito frigorífico aí, né? Então, ele vai direcionar, né, para a unidade condensadora, né? Então, ele vai direcionar para a unidade condensadora. Então, meu fluido refrigerante ele é condensado, né? E dependendo, ele vai ser então subresfriado. Então, ele vai jogar, né? Então, ele vai jogar para o compressor. Saiu do condensador, pessoal, então ele vai passar pelo filtro 4, né? Então jogou do compressor para o condensador, ele vai para o filtro, que a função dele é proteger o elemento de expansão, né? Então vai proteger contra o filtro de expansão, que é um filtro, o elemento ele é fino, né? Caso tu contra impureza, né? Que a gente sabe que como ele é fino demais, qualquer impureza ali causa o seu entupimento. Do tubo capilar, então, vai ter a queda de pressão, né? Então, ele vai diminuir a pressão, vai ter, então, uma pequena quantidade de vapor. Então, vai ter uma mistura líquido e vapor a baixa temperatura e pressão, né? Dependendo do modelo do equipamento. Ele vai passar por uma válvula de uma via, um filtro e uma válvula de serviço, onde vai chegar, então, a unidade evaporadora, após passar pelo tubo de conexão. Então, ele vai passar por esses elementos até chegar na evaporadora. Na unidade evaporadora, né? Então vai retirar o calor do ambiente, né? Então o calor ele é absorvido pelo fluido refrigerante, né? Onde ele vai evaporar. Então ele vai evaporar até chegar ao estado de vapor superaquecido. Então ao deixar a unidade evaporadora, ele vai então pela válvula reversora, vai passar pela válvula reversora, que vai então direcionar o fluido para o acumulador de líquido, né? Então ele vai passar para o acumulador de líquido antes dele ir ao compressor. Então, justamente para ele não ir direto como líquido para o compressor, ele passa por esse acumulador de líquido, onde então aos poucos ele vai evaporando, fica ou pode até aquecer a um vapor para
ele ir além do estado de vapor superaquecido e entrar no compressor, né? E aí o meu ciclo retorna, né? Então volta tudo de novo. Bom, o que que acontece agora no ciclo quente, né? Então minha válvula reversora, ela vai inverter o sentido de fluxo. Então era no sentido anti-horário e agora vai no sentido horário aqui, ó. Então vai fazer o fluido agora vai, ao invés dele sair do condensador, ele vai agora para o evaporador, né? Vai passar pela válvula de serviço e o tubo de conexão 9, né? Então a unidade vai passar a trabalhar como condensador. Então agora inverte. O que é evaporador vira condensador, o que é condensador vira evaporador. E aí ele vai funcionar como a gente chama de bomba de calor, né? No ciclo de aquecimento. Então, quando vocês colocam no ciclo quente, ele vai funcionar como um aquecedor. Então, você vai ver que fica muito quente, porque agora o meu evaporador funciona como um condensador. Ele vai jogar calor para o ambiente. Então, aqui, pessoal, vou só mostrar um vídeo rapidinho aqui. Deixa eu pôr com o som aqui. Bom, pessoal, eu vou mostrar para vocês hoje um vídeo que apresenta o funcionamento básico de um condicionador de ar do tipo janela. À direita, nós temos a unidade condensadora e à esquerda, a unidade evaporadora. O elemento central, que vocês podem verificar na imagem, que a gente está dando foco agora, temos o compressor. Nesse caso, ele é um compressor alternativo hermético, né? Esse equipamento ele trabalha com 10.000 BTUs por hora de capacidade de refrigeração, o ciclo reverso. O ciclo reverso ele tem um mecanismo de funcionamento um pouquinho diferente do ciclo normal. Esse mecanismo de funcionamento ele difere no fato de você ter esse elemento apresentado na imagem, que é a chamada válvula reversora. Essa válvula ela direciona o fluxo de fluido refrigerante de acordo com o método de funcionamento do equipamento. Se o equipamento está operando no ciclo frio, o fluido refrigerante, ao passar pelo compressor, ele é encaminhado até a válvula reversora, que direciona o fluido refrigerante até o condensador. O fluido entra na parte superior do equipamento e sai na parte inferior do condensador até chegar no tubo capilar, que é o equipamento aqui, o dispositivo que promove a expansão do fluido refrigerante. Depois de passar pelo tubo capilar, o fluido é encaminhado até o evaporador. Nesse caso, o evaporador é o elemento que fica na parte interna do ambiente e ao retornar do evaporador ele volta novamente até a nossa válvula reversora e depois de passar pela válvula reversora ele chega ao compressor. No caso desse mesmo equipamento operando no ciclo quente, no ciclo de aquecimento, o fluido refrigerante, ao invés de ser encaminhado até o condensador, ele vai ser encaminhado para o evaporador após passar pelo compressor. Nesse caso, o evaporador vai fará o papel de condensador e o condensador vai fazer o papel de evaporador. O processo de expansão ocorre da mesma forma, ele vai ser feito novamente pelo tubo capilar. A diferença é que o sentido de fluido refrigerante vai ser contrário. Para promover, acelerar o processo de troca térmica tanto no condensador quanto no evaporador, esse tipo de equipamento ele possui um chamado motoventilador, apresentado na imagem, que é o elemento que promove a aceleração do ar, né, a ventilação forçada nos dois trocadores de calor, de modo a ter um bom desempenho térmico. E aí, pessoal, então agora a gente vai partir para os chamados sistemas centrais, né? Então a gente tem um sistema central, né, que vai fazer as trocas de calor, né, principalmente o condensador, e os evaporadores ali, os pontos, né, vão ser distribuídos para os diferentes pontos, né, nos dutos, né? Bom, a gente chama de multi-splits, né? Então, a alimentação do fluido refrigerante, né, ele vai ser até 4 unidades evaporadoras por apenas uma unidade condensadora, né? A gente chama aí de multi-splits.
que é onde a gente pode realizar a climatização de ambientes distintos, né? Então, ao invés de utilizar 4 condensadores, utiliza um só de maior capacidade e distribui para diferentes evaporadores, né? Bom, e nesse tipo de sistema, pessoal, não tem operação, não tem possibilidade de operar com um ciclo de aquecimento e resfriamento de forma simultânea, né? Então, ou todos vão trabalhar no sistema de frio, ou todos no de aquecimento. Não tem como, porque está compartilhado o circuito, né? Apesar de ter o controle de temperatura individual, né? Então, a evolução desses multisplits são os multisplits VRF, né? O VRV ou VRV ou VRF, né? Então, ele vai permitir que uma única unidade externa, né, então uma única condensadora, ela seja conectada a múltiplas unidades internas, né? Então, elas podem estar operando individualmente em cada equipamento climatizado, em que uma unidade externa seja capaz de fornecer fluido refrigerante para 64 unidades, dependendo do fabricante e do modelo. E agora elas podem operar de forma independente. Então, uma hora uma pode estar operando com calor e a outra pode ser com ciclo frio, né? Então aí pode ser de forma independente. Bom, então o sistema VRV, pessoal, ele tem um compressor com tecnologia inverter, que é do tipo scroll, que são conectados a inversores de frequência, onde a gente mantém operando com baixa rotação, mesmo com variações de carga, né? Então vamos dizer ali, ele opera a uma certa velocidade que consegue então é, manter ali a energia sem gastar muito. Por isso que ele é mais econômico do que o convencional. Convencional, ele desliga, ele dá um pico de energia, aí fica funcionando, vamos dizer assim, a pleno vapor, né? Então ele funciona no seu máximo, atingiu, desliga. Então ele vai dando esses picos. O inverter ele consegue trabalhar de forma mais linear. Então ele trabalha de forma mais direta, porém a uma velocidade, a uma frequência, vamos dizer assim, mais linear, mais regular. Então ele não gasta muito. Por isso que eles são mais econômicos, né? Então, pessoal, devido a essa variação de rotação do compressor, né, o controle de temperatura climatizada ele vai ser bem mais preciso, onde a gente melhora, né, onde a gente atinge mais rápido e melhora a condição do conforto térmico, né? E aí, pessoal, então aqui, ó, tem os sistemas, né? Bom, então, pessoal, da mesma forma aí, né, os manuais também vão fornecer procedimento, tanto para instalação quanto para manutenção correta, né? Então, esse tipo de sistema, né, apresenta elevada eficiência energética. É, Foi com a turma aí, eu fiz até uma comparação do sistema VRF, né, do mesmo aparelho usando VRF e outro no seu sistema convencional, o COP é muito maior, né? O COP desse sistema VRF extremo é muito mal mesmo, devido à sua eficiência ali, ela é muito melhor mesmo, né? Não tem como. Só que em compensação é o preço, né, pessoal? Um sisteminha desse aí não sai por menos aí de R$ 60.000, é muito caro mesmo. E a eletrônica dele só a eletrônica dele que é muito alta, a parte de eletrônica embarcada é extremamente alta. Aqui mesmo em Goiânia, pessoal, é difícil de achar um profissional. Então, você aí, se quiser ir para essa área do VRF mesmo, aprender mais, aprofundar, principalmente a parte eletrônica, vou te falar que você já está bem encaminhado. Né, os comuns aí já tem uma boa demanda, é esse de VRF. Então, pessoal, é o seu diferencial. Por isso que eu recomendo fortemente quem for trabalhar mesmo, atue nessa parte do VRF. Ok, pessoal? Então eu vou finalizar aqui por hoje. Alguém tem alguma dúvida aí, algum questionamento? Não, tranquilo. Eu não sei como é que é aí na região, cara, mas eu sei que aqui, como eu falei, o VRF aqui, o cara que domina, que é difícil de achar um profissional aqui que domina essa parte de VRF, viu? Tranquilo. E, professor, essa. Pode falar. Eu tô com dúvida nas atividades as outras que estão pendentes, que você mudou
Você já Pois, fugiu do assunto aí. pois é, não chegou nenhuma notificação. Eu vou Eu mandei preocupado dia aí, vinte e porque. quatro. Eu mandei o dia da termodinâmica dia 24/11. Tá até lá Pois, no. Tá pois é, mas sobre não. revisão. Tá escrito sobre revisão. Aí eu Sobre mandei no seu e-mail de revisão. volta. Aí falta Vou, finalizar uma agora da deixa, vou, mecânica de vou, fluidos. deixa eu mostrar para você aqui, cara, só como aparece no meu aqui, ó. Mas eu mandei no seu e-mail. Você mandou no e-mail o Anderson@fieg ou Anderson do Gmail? Só para eu ter uma. É FIEC, parece que você mandou no grupo lá, no grupo do WhatsApp. Beleza, eu vou dar uma olhada, mas não chegou nada para mim não. Mas aqui é o seguinte, Carlos, ó, toda vez que chega, vem aqui, ó. E, ó, tá vendo o último que, tá vendo, ó, Maurício, Marcelo, vendo, Marco, ó, Carlos, ó, 24/10, ó, mas esse aqui eu acho que foi de outro, né? Não, não, é eu que mandei um e-mail. Esse que eu mandei. Tá vendo? 24 24 do, Não, 24/11 que eu mandei. tá vendo? Tá 24/10, acho que esse aqui foi outro ainda, acho que é da, Não, da foi outra outra, atividade, você tá ok. Essa foi de. Agora eu mandei de. Porque você mandou a notificação de retorno, né? tá vendo? A última que eu recebi, ó, foi a do Maurício, dia 6/11, tá vendo? Então, tô até com ela aqui. Eu vou dar um print e mandar no grupo. Você vê, eu vou dar um print Mas que eu eu abri vou, o site. vou, vou procurar o e-mail, porque eu não vi chegando aqui, mas eu vou procurar de qualquer forma. Aí qualquer coisa eu te falo aí então, tá bom? Então, mas eu mandei no seu e-mail aqui. Não quer ver o e-mail que você mandou ontem? Eu mandei no Anderson, arroba, Fieg. fieg.com.br. Eu mandei isso aí anexado. Não, beleza. Eu vou procurar certinho, cara. Eu confesso que eu não tive como ter tempo de Entendo olhar como. certinho, mas eu vou pesquisar aqui, tá bom? Porque o seu, quando manda numa plataforma, eles mandam uma notificação aqui de recebido, né? E Isso, aí, chega aqui, ó, não dá uma chegou. notificação. É por isso que eu tô nessa insistência, porque é muita coisa, né, acho que para resolver. E aí, às vezes, acaba se passando assim, despercebido, né? Não, eu entendo, é porque depois aí, como você fecha o modo, aí fica bem mais complicado aí de conseguir. Aí o pessoal da escola pergunta, aí acho que a gente também não tá, como está desleixado, né, não tá, Não, é assim, complicado, aí né? o É o corre, pessoal da corre, né? escola me cobra aí eu preciso, né, até preciso mandar o relatório de nota para eles. Mas vocês, assim, eu Então, cobro ali porque vocês fazem certinho aí, mas mas, tiver algumas dúvidas aí dos exercícios, eu posso mandar para você alguma dúvida para fazer ou eu mando para o monitor? pode, não, é para mim, direto para mim aqui. É, o Eu monitor mando no ali, e-mail, ou na pode, mensagem? manda pelo WhatsApp, eu tenho lá no grupo, pode conversar comigo lá, pode puxar o meu contato lá. Não, que eu já fiz tudo, falta uma lá que não tô entendendo, mas eu vou mandar, ou eu vou mandar depois com calma aí. Se até quiser mandar também depois as atividades pelo WhatsApp também, não tem problema não. Não, não, tranquilo então. Mas esse grupo não vai para todo mundo? Esse grupo do. Não, aí você pega no meu particular, né? Não, tranquilo. Você manda pelo privado. Privado, não, tudo bem então. Mas tranquilo então, professor, é isso aí agora. Então, beleza. É qualquer dúvida, então, aí estou à disposição. Beleza? Não, tranquilo então. A próxima aula vai Então, ser na outra quarta também, mesmo horário? não, aí na outra quarta, depois eu vou mandar o convite para vocês aí, sobre o workshop. Nós vai ter o nosso workshop aqui da nossa área, vai ter de refrigeração, vamos falar da área de alimentos aí, na área de cerveja, o pessoal aí que gosta de cerveja aí, vamos falar da parte de cerveja. Vamos falar de mecânica, de automotiva, vamos falar de mineração, química, vai ser bem diversificado. Então tá, aí Vou, não sei se você tem mais material complementado sobre o VRF e o eu vou, VRV, eu esse vou, para nós pro- dar uma eu analisada vou, melhor. vou procurar, vou colocar uns manuais aqui, principalmente da LG, que são os mais disponíveis. Porque nós estamos na prática lá aqui em Campo Grande, nós estamos começando a ver, e já até com essa parte teórica aqui, já dá um complemento a mais, né, na prática, né? Uma Não, compreensão sim, melhor. claro, 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 com certeza. Mas tudo bem então, professor. Aí está encerrando aí, deixa eu tomar mais seu tempo aí, porque o tempo aí é 1 hora a mais, né? Não, é verdade, já estamos aqui nas 10. Mas tranquilo então, mas é isso aí então, tá? Qualquer dúvida Não, eu te contato beleza, no cara. e-mail. Não, qualquer coisa pode chamar aí no WhatsApp aí.
Não, tranquilo então, tá? Obrigado pela atenção aí. Falou, Boa por noite aí, tá? nada. Boa noite aí também, fica com Deus aí. Ok, então. Até Tchau, a tchau. próxima. Até a próxima.